Bom dia, pessoalzinho. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de química, né? E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os aspectos quantitativos da eletrólise. Na última aula, nós vimos as reações químicas que ocorrem durante uma eletrólise, né? E aí nós verificamos as reações químicas que ocorrem em uma eletrólise ígnea, aquela eletrólise onde não há presença de água, e uma eletrólise aquosa, com a presença da água. Na aula de hoje, o que nós vamos fazer é verificar, através do processo da eletrólise, o quanto de um metal de sacrifício nós conseguimos depositar sobre outro metal que queremos retardar o processo de corrosão. Isso nós podemos calcular, pessoal, utilizando alguns conceitos que serão novos, mas alguns conceitos que vocês já viram e que no próximo slide eu vou colocar, vocês vão se lembrar disso. Nós já vimos essa questão de receita e coluna, lembra? Na estequiometria, no cálculo estequiométrico, né? Ai, Márcia Rita, não acredito. De novo o cálculo estequiométrico? De novo, pessoal. Lembra que eu sempre falei para vocês, a estequiometria é tudo na química. Tudo, e principalmente quando ocorre na área industrial, né? Então, tudo isso daqui faz parte da química, tá? Então, só para nós relembrarmos, né? Nós temos lá a nossa receita química e dentro da nossa receita química, nós utilizamos, lembra disso? Tá? Ao lado do brigadeiro, os ingredientes mol. Quando a gente usa o ingrediente mol, nós temos que ir lá no nosso armário, na nossa coluna, e utilizar o número 1. Quando nós utilizamos da nossa receita o ingrediente átomos, ou moléculas, ou elétrons, nós temos que ir lá na nossa coluna, no nosso armário, e usar o 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui é elevado, tá, pessoal? 6 vezes 10 elevado a 23, que é os 600 sextilhões, é o número de Avogadro, né? Quando nós pegamos a massa, nos referimos à massa na nossa receita, nós temos que usar do armário, da coluna, a massa atômica, quando estamos trabalhando com átomos, ou a massa molar da substância. Volume para um gás nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, para um volume numa temperatura de 0 graus Celsius e em uma pressão de 1 atm, condições normais de temperatura e pressão, tá? Aí, este volume vale 22,4 litros. Se nós não estivermos nas condições normais de temperatura e pressão, nós temos que usar a equação de estado de um gás. Por você nunca rezei tanto. E isso é novo, olha, pessoal, agora isso entrou agora, carga elétrica, né? Que é a carga de 96.500 coulombs, né? Para 1 mol de qualquer substância, ok? Então, o novo aqui na nossa coluna e receita, na nossa estequiometria, o que entrou é que a carga elétrica de 1 mol
corresponde a 96.500 coulombs. A partir desses dados, pessoal, e que vocês já estão acostumados a trabalhar com essa estequiometria, cansaram de fazer exercícios, né? Em sala de aula, fora da sala, em prova, o jeito continua o mesmo, nada muda. Nós vamos ler o enunciado, interpretar o enunciado, montar a regra de 3, realizar os cálculos e dar a resposta da questão. Ok? Então, vamos ver o exemplo que nós temos aqui. Antes do exemplo. Aqui, pessoal, é bom nós lembrarmos da parte de física, como é que se calcula a carga elétrica que é aplicada num sistema. Na eletrólise, lembra? A eletrólise ocorre quando uma corrente elétrica passa por um sistema gerando uma reação de óxido-redução. Vamos relembrar da física, como é que a gente calcula essa carga elétrica? Para calcular a carga elétrica, nós devemos multiplicar a corrente elétrica que está sendo aplicada no sistema pelo seu tempo. Só que nós não podemos deixar de usar as unidades do sistema internacional. Então, para carga elétrica, usamos o coulomb. Para corrente elétrica, usamos o ampere. E o tempo, no cálculo da carga elétrica, ele só vai poder estar em segundos, tá? Isso daqui, pessoal, é muito importante, porque vão ter exercícios que vocês vão fazer, que vocês vão verificar, inclusive como no exemplo, que vocês às vezes têm que calcular primeiro a carga elétrica que foi aplicada na eletrólise, tá? Agora vamos lá ver o exemplo mesmo. Então, assim, ó, neste exemplo aqui, a obtenção do magnésio metálico por eletrólise do cloreto de magnésio fundido. Então, é uma eletrólise ígnea, sem a presença de água. Apresenta como semi-reação Mg2+, mais 2 elétrons, Mg0. Esta é a semi-reação do cátodo, do polo negativo da eletrólise, porque está ocorrendo a redução, né? Se durante um processo for aplicada uma corrente elétrica de 50 amperes por um período de 1 hora, percebam, pessoal, que aqui o tempo está em hora, né? 1 hora. Não posso trabalhar com tempo em hora. O tempo, lembra do slide anterior, tem que estar em segundos, né? Sistema Internacional de Unidades. Qual a massa aproximada de magnésio formada? Aí ele deu aqui, constante de Faraday, que é a carga elétrica que acrescentamos na nossa receita, 96.500 coulombs por mol. E a massa molar do magnésio, que é 24 gramas por mol, tá? Então, vamos ver. Aqui tem as alternativas, ó, 22, 6,2 vezes 10 a menos 3, 44, 11, 9,6. Vamos ver a resolução, ok? No exercício, ele deu a corrente elétrica que passa sobre o sistema, que é de 50 amperes, né? Que é o I. E deu o tempo em que essa corrente vai passar pelo sistema, que é de 1 hora. Então, nós vamos, neste primeiro momento, calcular a
carga elétrica que vai estar passando nesta eletrólise. Então, 50 vezes 3.600. O que é esses 3.600 segundos? É o tempo de 1 hora em segundos. 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Fazendo esta multiplicação, descobrimos que a carga elétrica do sistema é de 180.000 coulombs. Agora, vamos montar a regra de 3. Então, observem bem. Neste exercício, ele está relacionando carga, que é o que nós acrescentamos por último na nossa receita, com massa, porque a carga ele deu. Já que ele deu a corrente elétrica e deu o tempo, ele deu a carga elétrica. E, a partir desta carga elétrica, ele quer saber a massa de magnésio que será obtida, que será o X. Né? Então, quando eu tiver uma carga elétrica de 180.000 coulombs, quanto de magnésio metálico eu consigo obter? X. Da onde que nós tiramos o restante mesmo? Da nossa receita, não é? Aí a gente vai lá e relaciona a receita com coluna. Ó, aqui do lado esquerdo, nós usamos o que da receita? A carga, né? E quando a gente vai lá na receita, olhamos o ingrediente carga. Que valor que eu tenho que pegar lá no meu armário? 96.500 coulombs. Tá aqui. Só que o magnésio, a reação de redução dele, ou melhor dizendo, a semi-reação de redução do magnésio envolve 2 elétrons, 2 mols de elétrons. Esse 96.500 coulombs é para 1 mol. Como eu tenho envolvido 2 mols de elétrons, eu tenho que multiplicar esse 96.500 por 2. Se a reação envolvesse 3 mols de elétrons, eu multiplicaria a carga elétrica por 3. Porque, pessoal, entendam o seguinte, numa eletrólise, o que vai passar do ânodo para o cátodo, né? Ou do cátodo para o ânodo, são os elétrons, né? O que está circulando ali no meio, fazendo essa deposição, o que está circulando no meio ali, aquoso, ou mesmo fundido, são os elétrons, tá? Então, esta carga elétrica eu sempre tenho que multiplicar pelo número de elétrons que estão envolvidos, seja no cátodo ou seja no ânodo, ok? Que sempre serão iguais, porque vocês viram nos exercícios, nós temos que igualar sempre o número de elétrons do polo negativo, que é o cátodo, com o polo positivo, que é o ânodo, ok? Do lado direito, nós usamos a massa da nossa receita. E quando a gente usa a massa na nossa receita, quando nós vamos lá na coluna, nós temos que pegar a sua massa molar ou massa atômica. No caso, nós vamos pegar a massa atômica, porque estamos depositando magnésio metálico. Então, é só o magnésio, né? Que corresponde a 24 gramas por mol. É a massa atômica do magnésio. E aí, fazemos a conta multiplicando em cruz normalmente, né? 180.000 vezes 24, dividido por 2 vezes 96.500. Isso vai nos dar um valor de 22,3 gramas
de magnésio. Então, quando nós passamos uma corrente de 50 amperes durante 1 hora num processo de eletrólise, a quantidade de magnésio depositado neste sistema será de 22,3 gramas. Isso corresponde à alternativa A do nosso exemplo. E é sempre assim. Nossa, Márcia Rita, é revisão de estequiometria. É, pessoal, é. Márcia Rita, pode aparecer grau de pureza e rendimento da reação? Não só pode, como faz nos exercícios, né? Só lembrando, grau de pureza são as sujeirinhas que tem lá no pacotinho de feijão. Você não cozinha com as sujeirinhas. Então, você tira antes do cozimento do feijão. Antes de realizar o cálculo estequiométrico, você calcula o grau de pureza. O rendimento não é só lá no final, quando o nosso brigadeiro já está pronto, mas nenhuma reação na prática, isso a gente viu em laboratório, tem um rendimento de 100%, apenas teoricamente. Então, grau de pureza, eu calculo antes de realizar a estequiometria. Rendimento da reação, é o final, lá o final, é o meu produto final, né? Então, só depois de fazer a estequiometria. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Não é difícil, na verdade, praticamente uma revisão. O que acrescenta aqui é o cálculo da carga elétrica, né? Peço que vocês realizem os exercícios com todo o amor e carinho do mundo, né? Na hora de fazer, se vocês tiverem dúvida, anotem as dúvidas e durante, quando vocês me enviarem, eu estarei verificando isso e aí na correção eu já envio as respostas para tudo isso. Ok? Então, por hoje é isso e até a próxima, pessoal. Boa sorte na realização dos exercícios. Divirtam-se!